A resiliência é o processo de conseguir se adaptar bem diante de situações estressantes. Apesar dos pesares, é mais comum que as pessoas ajam de maneira resiliente em situações difíceis. É claro que algumas pessoas agem mais frequentemente de forma resiliente do que outras, e isso é resultado de várias coisas, como experiências estressantes durante a infância, predisposições genéticas e funcionamento hormonal. A resiliência não é algo que você simplesmente tem ou não. É uma forma de responder a situações estressantes que todos têm o potencial de desenvolver. Ela se associa com maior confiança, bom humor e uma visão positiva de si. Ela também se relaciona com melhores capacidades de se comunicar e lidar com impulsos e emoções fortes. Quanto menos alguém age de forma resiliente em situações difíceis, maiores são as chances de que eventos estressantes tenham um impacto muito negativo e leve tais pessoas a desenvolverem transtornos mentais como depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Existem várias formas de cultivar a resiliência. Uma coisa importante é ter boas relações e aceitar o apoio dos outros. Você se lembra de quando apoiou alguém em um momento difícil e isso ajudou a pessoa? Poder contar com o apoio de outras pessoas faz toda a diferença. Pessoas que passaram por situações traumáticas podem acreditar que nunca vão superar seus traumas. Não temos como mudar algo que aconteceu, mas temos como mudar a forma como olhamos e reagimos ao que aconteceu. Por isso, que exercitar a sua capacidade de olhar para acontecimentos passados de uma forma mais flexível e de diferentes pontos de vista é outra forma de cultivar a resiliência. Enfrentar de maneira ativa e direta a fonte de estresse leva a uma maior resiliência do que enfrentar de maneira evitativa, embora muitas vezes as pessoas usem mais a segunda opção. O enfrentamento ativo envolve usar deliberadamente estratégias como a reinterpretação dos eventos ou exposição gradativa, enquanto que o enfrentamento evitativo envolve a simples evitação de coisas que relembrem o trauma ou o uso de substâncias como o álcool. E claro que a própria psicoterapia pode ser também uma forma de desenvolver a resiliência. A longo prazo, uma das melhores coisas que você pode ganhar com a psicoterapia é aprender a lidar melhor com situações estressantes ou temidas. Coisas ruins aconteceram e vão acontecer na vida de todo mundo. Isso não pode ser mudado. O que está mais próximo do nosso controle é como interpretamos e lidamos com as coisas que nos acontecem. Por isso, para se proteger, cultive a resiliência. Ser capaz de se adaptar, mudar de forma, suportar o que está acontecendo, para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. Você ser capaz de olhar para você, você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar, o que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Deus nos dotou de capacidade de resiliência. A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência para suportar aquele momento e depois retornar. É como se eu estivesse no meio da turbulência, né, e eu jogo uma corda e aconteça o que acontecer na mudança, eu estou orientado para o propósito. O DNA desse ser resiliente, ele tem, em primeiro momento, o que a gente chama de firmeza de propósito. Quer dizer, eu não esqueço desse propósito, mesmo em situações de turbulência. Eu tenho essa capacidade do resiliente de fazer acontecer diante da mudança. Puxa vida, como é que a gente faz acontecer mesmo diante da mudança?
A gente vê muitos talentos meio que desistindo, meio que desfocando, meio que perdendo o sentido disso. A resiliência ajuda, a dica que a gente tem a resiliência nos ajuda a perceber que às vezes essa intensidade da mudança, esse vento forte que acontece nesses momentos de turbulência, eles não são para derrubar a gente, não são para ferir a gente. Na verdade, eles são para nos tornar mais fortes. Então, eu sou resiliente quando eu consigo, mesmo diante da adversidade, encontrar alternativas, ser flexível, encontrar alternativas, enxergar oportunidades para alcançar o meu propósito. Que a gente possa, através da resiliência, entender que o acontecimento em si não é o grande causador. O que faz a mudança é como você percebe essa situação. Então faça um esforço para perceber essa situação como um desafio a ser superado e para perceber essa situação como uma oportunidade de crescimento e fortalecimento.